Bom dia, que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. O texto hoje que nós vamos refletir nessa manhã está no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24, que diz assim: Jesus continuou: Um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai: Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Conversou com um fazendeiro da região, convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vargens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, traga a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Não é novidade, todos nós conhecemos essa passagem no livro de Lucas, capítulo 15, que fala do filho pródigo. Então, quando eu leio essa passagem, me vem muitas coisas na minha cabeça. O pai do filho pródigo, conhecido por sua disposição em doar, esperar e colher o seu filho perdido. O pai estava sempre de braços abertos. O pai estava sempre ali a esperar esse filho que estava perdido. Assim é Deus para comigo, para com você, porque muitas das vezes nós nos encontramos perdidos. Muitas das vezes nós saímos do redil do Senhor para querer viver uma vida totalmente dissoluta, uma vida secular, mas Deus, com seu rico amor, ele nos espera de braços abertos. O primeiro ponto é braços abertos para entregar. No versículo 12, a gente vai ler assim: O filho mais jovem disse ao pai: Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Então, quando o filho pediu a sua parte da herança, o, o pai certamente ele ficou o quê? Muito triste. Ficou ali arrasado, né? Mas não hesitou a entregar a sua parte. Então, essa disposição mostra que o pai ele tinha braços abertos para o seu filho para o que precisasse. Infelizmente, o filho, né, com o seu livre-arbítrio, fez umas escolhas que não foi bom, assim como eu e você muitas das vezes fazemos escolhas que dá ruim. E o segundo passo é braços abertos para esperar. Versículo 17 fala: Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Olha aí a situação que esse filho ele chega. Então,
A constante lembrança que o filho tinha do pai era de alguém aqui disposto a receber quem precisasse de sua ajuda, você entende? Ele sabia que até mesmo os funcionários eram bem tratados lá na sua casa, que o pai tratava bem os funcionários. Então o filho sabia que o pai estaria de braços abertos o esperando. Ele tinha essa noção. E de fato aquele pai passou todo o tempo esperando por poder abraçar novamente o seu filho. Então, ele sabia, né, que o pai era um pai bondoso, um acolhedor, que estava sempre de braços abertos, mesmo ele errando, mesmo ele falhando. E o terceiro ponto é braços abertos para acolher. Versículo 20, nós podemos ler assim: Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Uma cena maravilhosa. Quando eu leio, eu fico imaginando, né? Então você veja bem, antes mesmo do, do, do filho, né, poder falar o seu discurso pedindo perdão, como está aqui no versículo 18, 19, né, que ele fala aqui assim, ó: Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Antes mesmo do filho fazer esse discurso, ele foi surpreendido com um abraço do seu pai. Antes dele abrir a boca, o pai chega e o acolhe de uma maneira espetacular, de uma maneira amável, de uma maneira cheia de compaixão, né? E aí você vê que o pai, ele acolheu de braços abertos e o resistiu como restituiu como filho, você entende? O herdeiro, digno de receber o que? Vestes novas, sandálias, um anel e uma festa. Versículo 22, 24 diz assim, ó: O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, traga a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Isso é maravilhoso, isso é lindo, né? Como assim, com essa história do filho pródigo, a gente pode ter uma noção de como Deus ele é para conosco. Mesmo quando a gente escorrega, que a gente erre, mas quando a gente se arrepende, quando a gente entende que esse é um pai amoroso, que ele faz tudo acontecer em nossa vida, as coisas boas vão acontecendo. Então, para a gente terminar, meus irmãos, eu peço para que você reflita, porque, como pais, não temos certeza das ações dos nossos filhos, não é verdade? Nós não temos essa certeza, mas nós precisamos gravar em suas memórias que estaremos sempre de braços abertos para eles, em qualquer situação da sua vida, em qualquer circunstância. Eles têm que entender que nós, como os pais, estaremos sempre de braços abertos. E nessa manhã eu e você possa refletir nessa passagem. Amém? E que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. E lembre-se, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fiquem com Deus, tenham uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite. E estaremos de volta, se Deus o permitir, com mais uma reflexão do dia. Fiquem com Deus, um abraço.